Novembro 1996. Em Timmins, Ontário, a polícia descobre um corpo congelado dentro da cabine de uma picape coberta de neve. A vítima foi baleada 5 vezes a queima-roupa. As pessoas ficaram chocadas. Não houve nenhum assassinato em Timmins por 4 anos. Foi um assassinato sem sentido a sangue frio. Gratuito. E houve um grande mistério sobre o motivo dele ter sido morto e pela forma arbitrária que foi. Junto à polícia, existem aqueles que narram a investigação de perto. Em filme, no papel e na fita. Eles são as primeiras testemunhas públicas. Através de seus olhos, eles captam os capítulos mais sombrios do crime. Timmins, Ontário. A pequena cidade setentrional fica em uma área de muitos recursos naturais, bem distante dos densos centros urbanos do sul. Timmins é basicamente uma cidade florestal e mineira. Tem muitas florestas, árvores ao redor e tem muita pedra. Somos parte do escudo canadense. As pessoas de Timmins trabalham duro, são mineradores. Todos cuidam um do outro. Todos se conhecem, sabemos quem são os parentes de cada um. Então, quando ocorre algo de ruim em uma cidade como essa, todos têm algum tipo de contato com a pessoa. É uma comunidade bastante unida. Em meados dos anos 1990, Raymond Collin morava em Timmins com sua esposa e seus 2 filhos. Como muitos do local, ele trabalhava nos campos, no setor de mineração. Ele era um mineiro. Um homem do mato. Ele trabalhava com os irmãos em uma empresa de exploração, sondando terras no meio do mato. Ele era uma pessoa importante. E ele era muito bom. Todos gostavam do Ray. Ele era muito brincalhão. Ele tinha um coração grande. Se você o conhecesse, não o esqueceria. Em 1995, porém, a família de Collin passou por um terrível golpe. A esposa de Ray ficou hospitalizada com uma doença crônica. Eu já vi muitas coisas na vida, mas... como o Ray cuidou da esposa dele, ele passou um tempo enorme no hospital. Todos os dias, ele ia para lá. Não era para ficar somente 15 ou 10 minutos, ele ia para lá de manhã e saía à noite. E voltava no dia seguinte e ficava de novo. E depois ia de novo e de novo. Em julho de 1996, depois de mais de 1 ano lutando contra a doença, a esposa de Ray faleceu. Foi muito difícil, éramos bem próximas, só somos eu e meu irmão. E foi extremamente difícil para o meu pai. Muito difícil mesmo. Quer dizer, ele perdeu, como eu posso falar, a melhor amiga. No inverno de 1996, Ray voltou a trabalhar em período integral e estava tentando se reajustar à nova vida. Em 1º de novembro de 1996, após uma semana árdua de trabalho, Raymond Collin planeja passar uma noite na cidade. Estava nevando muito forte. Estava gelado demais lá fora. Então, no começo da tarde, eles pararam de trabalhar. E Ray recebeu seu pagamento. Depois, ele foi ao banco e descontou seu cheque de $600. E em torno de 4h30, eu acho, ele estava na taverna Algoma e começou a beber um pouco com seu irmão Rolly. Estávamos nos divertindo. Ray estava colocando fichas no jukebox e jogando sinuca. E Ray tinha vendido algumas terras. Eu não acho que ele tinha todo aquele dinheiro da venda, mas estávamos bem. Ele estava com massa de dinheiro, sabe? Ele sempre colocava no bolso da camisa. Então, toda vez que ele ia pegar o dinheiro, sempre que ele ia comprar uma rodada, todo mundo ficava vendo. E eu falava para ele, Ray, por Deus do céu, não faça isso, você pode ter problemas.
Eu devo ter falado isso para ele meia dúzia de vezes naquela noite, mas ele continuava fazendo aquilo. O Ray estava se divertindo muito e ele não estava querendo parar. Pouco depois das 11 da noite, Roland e sua esposa decidiram ir embora. No entanto, Raymond decidiu ficar por lá sozinho. Ele passou por um momento muito difícil com o falecimento da minha mãe. Então ele foi se divertir. 2 de novembro de 1996. Na manhã seguinte, Christine, a filha de Ray Collin, percebe que seu pai não voltou para casa. Eu sabia que na sexta-feira ele deveria estar em casa comigo e ele não estava. Eu ia questionar? Não. Ia me preocupar? Não, sabe, ele era um homem de 50 anos. Domingo de manhã, quando eu acordei, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque ele não me deixaria sozinha por 2 noites. Ficamos muito tempo só dirigindo por todos os lugares de Timmins. Checamos os motéis e, sabe, os bares, os restaurantes. E nós não o encontramos. Na noite de domingo, Christine notificou a polícia local sobre o desaparecimento de seu pai. Ela ligou informando que não via o pai dela há alguns dias e que era bem incomum o fato dele não voltar para casa. A informação que nós também recebemos da filha foi que Ray estava dirigindo uma picape alugada que ele usava para trabalhar. Era só uma picape vermelha, simples. E conseguimos o número da placa também. A polícia da patrulha se manteve atenta para localizar Raymond Collin, ou sua picape, mas não acharam nenhum rastro dele. Porém, poucos dias depois, os donos de um prédio da região deram queixa de um veículo que foi largado em seu terreno. Eu recebi uma ligação da central para atender uma senhora que relatou que havia um veículo deixado no seu estacionamento. Quando eu estava verificando a placa, percebi que era o nosso veículo desaparecido. O carro tinha gelo no para-brisa e um pouco nos vidros do lado. Havia um bilhete no limpador de para-brisas que foi deixado um dia antes por outra senhora que estava nervosa pelo veículo estar parado ali. O policial Treble Cock olhou o veículo e viu, para sua surpresa, um corpo deitado no banco da frente do carro. Eu abri a porta e vi um corpo no banco. Busquei por sinais de vida e nada. O cadáver é o desaparecido Raymond Collin e estava congelado pelo frio. Nesse momento, como um policial comum, o meu trabalho era manter a cena, me certificar que ninguém entrasse no carro e nem tocasse nele. Eu tinha que manter quaisquer provas que houvessem, quer fossem de algo acidental ou homicídio. Naquele momento, eu não sabia. Os membros do setor de investigação criminal foram chamados para inspecionar a cena. Quando cheguei, o policial Treble Cock estava lá. Fui até o veículo e observei o Sr. Collin dentro do carro. O Sr. Collin parecia estar sentado no banco de passageiros e se inclinando para o lado do motorista. O oficial de identificação começou a tirar fotos do exterior da picape e do interior também. E de como tudo foi encontrado no veículo, sem tocar em nada, só fotografando. Quando abrimos a porta do lado do passageiro, nós vimos que havia um boné jogado no banco ao lado do Sr. Collin. Reparei que tinha mochilas verdes no assoalho, 2 delas. Vi uma bituca de cigarro também, que estava entre as pernas do Sr. Collin. E notei que tinha um pouco de sangue na área do nariz dele. Na hora eu pensei que talvez o Sr. Collin tivesse caído, batido a cabeça, ou que talvez ele tivesse se sentado no carro, pegado no sono e congelado. O corpo e a picape foram retirados da rua para uma avaliação interna mais precisa. Ao mesmo tempo, os membros da família de Ray Collin recebem a terrível notícia. Depois, eu fui ao local onde Christine trabalhava na época e falei com ela. Eu não pensei no que eles iam me dizer. Acho que quando eu os vi, eu já sabia o que era. Só de olhar para eles, eu sabia que meu pai estava morto. Foi bem difícil para ela. Ela sentiu muito. Os dois eram bastante próximos. Ela tinha acabado de perder a mãe em julho do mesmo ano.
Foi triste demais para ela. Devido às circunstâncias suspeitas da morte, a polícia ordenou uma autópsia no corpo. No dia 6 de novembro, eu escoltei o corpo do falecido para o Centro de Ciências Forenses, em Toronto. E a autópsia foi realizada pelo Dr. Martin Quinn. Assim que chegou, a primeira coisa que o Dr. Quinn fez foi tirar um raio-x da cabeça da vítima. E nesse momento foi quando tomamos conhecimento de que a vítima tinha sido baleada. Ela tinha um total de 4 balas, sendo 3 na cabeça e uma alojada na parte de trás da cabeça, na nuca. As balas eram calibre 22 e devem ter sido disparadas de uma pistola. Além do mais, o dinheiro que Raymond Collin tinha no bolso havia sumido, dando um possível motivo para o crime. Recebi um telefonema do policial Morrison, que estava no necrotério em Toronto. Ele tinha os resultados preliminares da autópsia e disse que o Sr. Collin levou 5 tiros na cabeça por uma arma de baixo calibre. Nós ficamos abismados pelo fato dele ter 5 buracos de tiros na cabeça, sendo que na hora não percebemos. Todos nós caímos duros. Ficamos muito pasmos. Suspeitamos pela aparência que poderia ter sido uma lesão ou uma surra por um possível assalto. Essa foi a impressão que nos passou. E foi muito alarmante. Então a tensão aumentou de alguma forma. Apesar dos esforços da polícia para manter os detalhes do crime em sigilo, a notícia de que Raymond Collin levou tiros se espalhou bem rápido, chocando os moradores. Muitos dos rumores e especulações que apareceram foram: é violência gratuita? É violência de gangues? Ou é gangue de motociclistas? Ele era seguido ou envolvia drogas? As pessoas querem saber quem fez isso. Quem matou Raymond Collin? Por que fizeram isso? Esse era o ponto principal. Conforme a investigação prossegue, novas pistas aparecem na picape onde Raymond Collin foi encontrado. Uma imagem nítida surge de como um assassino brutal cometeu seu crime. Novembro de 1996. Na pequena cidade de Timmins, Ontário, Raymond Collin, de 52 anos, foi assassinado em sua picape, sendo vítima do que parece ter sido uma morte por execução. Para os membros da família que estão vivos, o luto é misturado com medo. O assassino ainda está à solta. Eu estava triste, eu estava com medo. Coisas assim não acontecem. Foi muito difícil lidar com aquilo. Eu ficava sempre preocupada se eu seria próxima ao meu irmão. Os meus tios, poderia ser, sei lá, qualquer um. E eu não conseguia ficar em casa sozinha. Eu sempre tinha que ter alguém comigo em casa. Sempre, sempre. Os moradores locais também estão assustados pelo primeiro assassinato da cidade em quase 4 anos. No geral, a cidade estava com essa sensação. Quando a violência ocorre em uma cidade menor, as pessoas sempre ficam mais cautelosas. E eu acho que houve uma cautela que tomou conta de toda essa área. Será que é seguro sair? Eu posso ir a esse bar de novo? Posso ir até a comunidade? Posso ir até o centro de novo? E acho que o que deixou as pessoas loucas por um tempo foi não saberem qual foi o motivo e o que estava por trás disso. Falando com os funcionários do bar onde seu irmão viu Ray Collin pela última vez, a polícia descobriu que a vítima saiu de lá antes da meia-noite em direção a outros bares na área. Eles pediram ajuda às pessoas para rastrearem seus últimos movimentos. Estávamos procurando quem poderia ter visto o Sr. Collin na sexta-feira de madrugada ou no início da manhã, que era sábado, dia 2 de novembro. E onde ele tinha estado. Qualquer um que tivesse algum contato com o Sr. Collin, qualquer pessoa que tivesse reparado em alguma coisa. Queríamos que entrassem em contato. Criamos uma linha direta e também a Disque Denúncia fez um anúncio na mídia. A área onde o corpo de Raymond Collin foi encontrado ficou sob total observação. Na verdade, tivemos que emitir 33 mandados gerais de busca para procurar em cada centímetro daquele quarteirão. Além dos telhados, também caminhamos por toda a rua, por alguns quarteirões dos 2 lados, procurando por cartuchos ou pela pistola. Qualquer evidência que pudesse nos levar ao Sr. Collin e ao veículo. Nós tivemos um número de policiais, talvez 10, 15 ou mais, nos ajudando a fazer essa busca. Os cães que usamos na época podiam farejar explosivos, o que inclui cartuchos ou balas. A área total que verificamos foi de 5 quarteirões.
Não me lembro de ter dormido nos primeiros 2 ou 3 dias. Tinha bastante trabalho que ainda precisava ser feito. Enquanto a busca termina sem novas pistas, uma peça-chave da evidência é a picape onde Ray Collin foi encontrado. A questão era se o veículo tinha sido a cena do crime ou se a cena do crime ocorreu em outro lugar. Será que ele levou o tiro fora da picape ou ele foi colocado na picape? E os detetives tinham essas perguntas. Após uma primeira examinação em Timmins, a picape foi levada para a unidade de ciência forense da Polícia Provincial de Ontário, com base em Orillia. Um perito de respingos de sangue descobriu uma nebulização fina de sangue sobre o para-brisa e a janela do passageiro. Outra bala é encontrada no teto da cabine, combinando com aquelas descobertas no crânio da vítima. Sabíamos que havia uma ferida e que a bala tinha entrado na cabeça e saído pela testa. E achávamos que essa bala estaria no veículo e a polícia encontrou no revestimento do capô. Então isso nos confirmou que, tudo bem, essa era a cena do crime. O veículo foi a cena do crime. Polícia de Timmins. Com a ajuda de fotografias da cena do crime e da autópsia, uma provável sequência de eventos vem à luz. A análise de respingos de sangue permitiu que a polícia concluísse que os tiros foram disparados do lado do condutor do veículo através de uma janela aberta, mas o mais provável é que a porta se abriu e o atirador ficou de 30 a 45 centímetros da cabeça do Sr. Collin e atirou 5 vezes a queima-roupa. Além disso, o padrão de sangue seco encontrado no rosto de Ray Collin sugere que ele foi baleado em uma posição ereta e permaneceu lá por algum tempo. Talvez quando a picape foi levada até sua localização final. Em algum momento, ele estava sentado com a cabeça descansando para o seu lado direito enquanto o sangue escorria. Quem estava dirigindo a picape e a estacionado ali não queria ser encontrado imediatamente. Ele tinha atirado no Sr. Collin e precisava de tempo para escapar. Quando essa pessoa deixou a picape, deve ter abaixado o corpo do Sr. Collin para que ele não ficasse visível, dando tempo para fugir. Manchas de sangue transferidas, deixadas por uma pessoa que tocou no sangue, apareceram no volante e no interruptor de luz. Aquilo deve ter sido uma mancha causada pelo assassino ao entrar e sair do veículo. À procura de mais pistas, o interior da picape é revestido com cianoacrilato vaporizado, mais conhecido como supercola. O método de supercola é um sistema fumegante. Ele destaca as impressões digitais e as incorpora onde quer que estejam. Então, se tem um plástico no painel do veículo, o plástico será incorporado na supercola e eles podem removê-la para fins de identificação. O processo produz algumas impressões parciais. Nenhuma delas pertencem à vítima. Mas a polícia tem cautela sobre seu valor potencial. O assassinato ocorreu em uma noite fria de inverno e o suspeito podia estar usando luvas. Além disso, a picape é um veículo de aluguel e teve muitos motoristas recentes. As melhores pistas no caso vêm dos fregueses que frequentam os bares do centro da cidade. Muita gente esbarrou com Ray Collin naquela noite, mas só algumas figuras-chave o viram apenas alguns momentos antes dele morrer. Em novembro de 1996, a polícia de Timmins, Ontário, está investigando uma morte com aparência de execução de um homem de 52 anos de idade chamado Raymond Collin. Para encontrar seu potencial suspeito, a polícia acha que sua melhor aposta consiste em refazer os passos finais de Ray Collin naquela noite fatídica. Depois de beber com seu irmão no bar Algoma, Ray aparentemente seguiu pela rua em direção a outros bares. Eu fiz uma linha do tempo indo pelos bares, falando com todas as pessoas. E tivemos um problema ao tentar identificar todos os que estavam nos bares em Timmins numa sexta-feira à noite. É um processo muito longo. Eu acredito que interrogamos um número bem maior do que 100 pessoas. Gradualmente, a polícia monta um rascunho da linha do tempo dos movimentos de Ray Collin. Depois de deixar o bar Algoma, ele aparentemente tomou alguns drinks no bar St. Charles, descendo a rua. De acordo com o garçom de lá, um morador chamado Pete Castonguay conversou com Ray.
Ray pagou para Pete algumas bebidas com seu grande bolo de dinheiro antes dos dois irem juntos para o bar Windsor, outro bar que fica um pouco mais adiante na rua. Seguindo a pista, a polícia chamou Pete Castaway para um interrogatório. Pete não cooperou muito com a polícia. E no primeiro interrogatório dava para ver que ele estava escondendo as coisas. Quer dizer, na primeira pergunta, ele nem mesmo se lembrava de estar no St. Charles naquela noite. E quando começamos a mostrar algumas fotografias do Ray, ele afirmou que nem sequer o conhecia. No final, Pete admitiu que deixou Ray pagar algumas bebidas para ele no St. Charles, mas continuou a desconversar sobre a caminhada pela rua até o bar Windsor. Ele disse que depois foi para o Windsor e disse que não se lembra se o Sr. Colin foi com ele ou não. E quando chegou no bar, o Sr. Castaway não admitiu que ficou sentado lá com o Sr. Colin. Ao mesmo tempo, os funcionários do Windsor afirmaram que, além de Pete e Ray Colin estarem sentados juntos de novo, eles também estavam interagindo com outro morador local chamado Don LaChapelle. Muita gente não o conhecia pelo nome Donald LaChapelle, muitos só o conheciam como Letch. Nós sabíamos que ele era um frequentador do bar Windsor. Don, de fato, nunca teve um emprego normal enquanto morou em Timmins. Ele era um cara do tipo rato de bar e era um tipo de pessoa oportunista. Curiosamente, a polícia descobriu que Don LaChapelle não estava mais na cidade. Ele e a namorada, naquela época, deixaram a cidade logo após o corpo do Sr. Colin ser encontrado. E isso, logo de cara, se tornou, para os detetives da polícia, uma indicação da consciência de culpa. Quando voltaram para a cidade, nós os chamamos para interrogá-los. Quando interrogamos Don LaChapelle pela primeira vez, ele disse que estava no bar Windsor e falou também que viu Ray Collins sentado em uma mesa com um cara chamado Pete. Mas Don afirma que estava sentado do outro lado do bar e nunca teve qualquer interação com os dois homens. Para a polícia, no entanto, uma parte da história dele soava falsa. Ele também disse que ouviu Pete pedindo a Ray Collins $20. Mas numa sexta-feira à noite, quando a banda está tocando e está alto, sendo que tem muita gente, não há como ouvir isso a 8 mesas de distância. Ele teria que estar sentado ao lado dele, ou pelo menos, e mais provavelmente, na mesma mesa para conseguir escutar isso. Durante os próximos dias, no entanto, a história gradualmente evolui. Cada vez que interrogávamos Don LaChapelle, parecia que ele nos dava um pouco mais de informação. Pequenos trechos e detalhes. Ele falou sobre Ray estar sentado com uma moça, conversando com ela. Mas ele não sabia quem era. No final, ele disse que a moça tinha um casaco de pele. Apesar da riqueza das novas informações, a polícia ainda acha que Don LaChapelle e Pete Castaway estão ocultando informações-chave sobre as últimas poucas horas antes de Ray Collins ser baleado. Quando interroguei os dois, nenhum deles me olhava diretamente nos olhos quando eu fazia uma pergunta específica para eles. Eles evitavam qualquer contato com os olhos, seus movimentos eram agitados e estavam nervosos. E dava para ver que não estavam dizendo a verdade. A polícia particularmente suspeitava do papel de Don LaChapelle. A polícia pediu a ele que participasse de um teste de polígrafo, um detector de mentiras. E ele foi. E a conclusão do teste foi que ele estava sendo evasivo. Ele não estava sendo verdadeiro. E isso aumentou ainda mais a suspeita de que ele estava escondendo algo, de que sabia muito mais do que estava contando. Faltavam partes e isso era fundamental. Nós tínhamos que completar as partes que faltavam. Nós tínhamos uma responsabilidade com a família, quer dizer, tínhamos que concluir algo sobre essa morte. E acreditávamos que LaChapelle era a chave. Não muito depois, outro assassinato a sangue frio em uma cidade ao sul vai lançar luz nova no caso de Ray Collins. Acontece que a mulher misteriosa de casaco de pele teve um papel nos dois crimes. Na pequena cidade setentrional de Timmins, Ontário, a polícia está investigando o assassinato de Raymond Collins, de 52 anos, morto a tiros em sua picape em uma noite fria de inverno. A polícia rastreou seus movimentos finais em diversos bares locais e interrogou pessoas de interesse, mas não tem nenhum suspeito concreto.
Logo, um acontecimento na cidade de Brampton, a 8 horas de distância de Timmins, muda tudo. Timmins, Brampton. Na manhã de 3 de dezembro de 1996, um motorista de um caminhão-pipa em rota para sua entrega de rotina faz uma terrível descoberta. Martha MacDonald foi encontrada em uma área arborizada. Uma área de parque isolada e arborizada por alguém que entregava água e que por acaso viu o corpo na beira da estrada. Logo ficou claro que ela morreu de ferimentos de bala na cabeça. Martha MacDonald, de 58 anos, foi baleada por balas de calibre 22, iguais àquelas que mataram Raymond Collin em Timmins. A polícia de Brampton abre uma investigação de assassinato, fazendo uma busca onde o corpo foi encontrado e investigando a residência de Martha. Já que seu carro ainda estava na garagem, a polícia achou que ela podia ter sido sequestrada. Conforme se espalha a notícia do crime, uma pista fundamental chega. Havia uma jovem garota, uma jovem esteticista que ia de carro do trabalho para casa, quando ela viu um veículo pelo caminho e percebeu que o carro estava sendo conduzido de forma suspeita. O veículo andava rápido, depois parava, logo depois acelerava de novo. Aí ela emparelhou, olhou e quando ela viu, era uma mulher. Somente uma mulher no carro. E ela olhou de novo e viu que havia um homem no banco de trás do veículo, que ela não tinha visto antes. E não sabia de onde ele tinha surgido ou o que ele estava fazendo ali. Mas pela direção esquisita do carro e por ver esse homem no assento traseiro, ela resolveu fazer uma anotação. Ela foi até um caixa eletrônico e anotou a placa numa folha que tirou do caixa. Mais tarde, naquele dia, ela ouviu no rádio que o corpo de Martha MacDonald havia sido encontrado despejado no Parque Eldorado, que não era muito longe de onde ela tinha visto aquele carro. E ela passou a placa para a polícia. Ela forneceu para a Polícia Regional de Peel. A polícia rastreia o número de matrícula do veículo como sendo de uma mulher chamada Robin Graves. Robin Graves era uma jovem que havia se casado várias vezes, que mudou de cidade para lá e para cá e nunca se fixou a um trabalho, nunca terminou a escola. Também foi dançarina freelancer, trabalhou como secretária. Seu namorado é Wayne Jones, de 40 anos. Wayne Jones tinha 1,85 m. O cabelo longo e liso, loiro acinzentado. Um bigode fino, que era muito estranho. Barba mal feita. Ele tinha morado em várias províncias. Morou em locais diferentes nas províncias. Principalmente criando fraudes e enganando pessoas por dinheiro. Ele não tinha nenhum dinheiro, propriamente dito, que tenha economizado ou algo assim. Era mais um andarilho solitário, um sedutor. Teve várias companheiras, mulheres, mas tudo a curto prazo, nada de longo. Para aumentar seu comportamento suspeito na noite do crime, Robin Graves e Wayne Jones, os dois, já tinham morado na casa de Martha MacDonald como inquilinos. Entretanto, eles tinham sido expulsos, proporcionando um possível motivo para a vingança. Então essa foi uma grande ligação para a polícia, ligar esse veículo que foi visto sendo guiado de forma suspeita perto do Parque Eldorado e bem depois a conexão desse carro com Robin Graves e Wayne Jones, que eram antigos inquilinos de Martha MacDonald. Na esperança de encontrar provas concretas ligando o casal ao assassinato, a polícia consegue um mandado para colocar em segredo um rastreador e um microfone no carro de Robin Graves. Eles conseguiram monitorá-la e colocá-la sob vigilância por cerca de uma semana. Em 13 de dezembro, a polícia a vigiava enquanto ela dirigia o carro. E eles estavam se aproximando de um campo remoto, uma fazenda próxima de Brampton. E dava para ouvi-los falando assim na transmissão. Olha, vai devagar. Ou não pare aqui, tem um carro atrás de nós, olha o que você está fazendo. Tenha cuidado, tudo bem, agora vai. Eu devo sair do carro ou eu jogo aqui? Não, sai do carro. E deu para ouvir Robin Graves saindo e voltando e dizendo resolvido. E Wayne Jones falou, bom, essa já era e ninguém sabe. Esse problema foi resolvido e ninguém sabe de nada. E após terem saído de lá, no carro de Robin Graves, a polícia foi ao ponto exato em que eles pararam e recuperou um saco de lixo que continha uma pistola calibre 22 e a munição da Winchester 22. Eles de fato conseguiram pegá-los bem na hora em que descartavam
a possível arma do crime que usaram para matar a Martha MacDonald. Robin Graves e Wayne Jones foram presos logo em seguida. Além de serem vistos no local do crime e no mesmo momento, a arma que se livraram tinha sangue de Martha MacDonald. E vestígios do sangue também apareceram no carro deles. Eu me lembro de que, quando Wayne Jones foi preso, a postura dele era de incredulidade. Ele ficou dizendo, que loucura! De onde tiraram isso? De onde inventaram? Eu não sei do que vocês estão falando. Isso tudo é loucura. No entanto, a namorada de Wayne Jones não demorou muito para falar sobre o crime. Robin Graves foi bem rápida em colocar a culpa pelo assassinato de Martha MacDonald completamente nos ombros de Wayne Jones. E ela o apontou como aquele que estava sentado no banco de trás do carro, escondido, e que, enquanto estavam dirigindo pela estrada, ele chegou perto de Martha MacDonald e atirou a queima-roupa na cabeça dela. E Robin Graves se mantinha dizendo que não sabia de nada, que não tinha nada a ver com aquilo e que implorou para ele não fazer aquilo, dizendo não faça isso. Mas ele resolveu matar a si mesmo. Graves então continua com uma revelação surpreendente. Ela afirma que Wayne Jones também matou um homem em Timmins. Ela divulgou informações durante o interrogatório de que outro cara foi morto. Que Jones tinha atirado em um homem numa picape vermelha que usava um macacão azul, que ele foi baleado na cabeça 4 ou 5 vezes e que Jones tinha roubado $400 dele. A polícia de Brampton prontamente liga para as autoridades em Timmins. Eles nos ligaram e disseram, vocês têm um assassinato sem solução? E nossos olhos se arregalaram e dissemos, sim, nós temos um. Robin Graves não só descreveu a picape e a roupa de Ray Collin, como também identificou corretamente o número de tiros disparados e a quantidade de dinheiro roubado. 2 detalhes de informações que nunca foram divulgados. A investigação tornou-se uma força conjunta entre a Polícia Regional de Peel e a Polícia de Timmins. Nós pudemos ver os arquivos deles e analisamos todos os vídeos. Então, ficamos com uma questão que era rastrear como o Robin e o Sr. Wayne Jones tinham ido de Brampton a Timmins e depois voltado. Para acompanhar a revelação de Graves, a polícia agora procura evidências concretas que ligam o casal diretamente ao assassinato de Ray Collin. Ela afirma que eles visitaram Timmins na noite do crime indo de táxi e ficaram com uma tia dela, que morava em uma residência na rua Toke. Notavelmente, os registros de táxi em Timmins revelam que às 2 da manhã, por volta da hora suspeita do crime, alguém tomou um táxi de uma estação de trem a 2 quarteirões de onde a picape de Ray Collin foi encontrada. Eles foram deixados no endereço da rua Toke, que Graves diz que pertence à sua tia. A linha do tempo se encaixou. Estava começando a ter uma boa probabilidade de que essas pessoas tenham tomado aquele táxi após terem matado Ray Collin. Com essa nova informação, a polícia interroga a tia de Robin Graves em sua casa. Havendo o fato de estarmos cientes de que Robin Graves e Wayne Jones tinham passado uma noite lá, nós esperávamos recuperar alguma evidência daquela casa. Começamos perguntando sobre quando chegaram e sobre quando saíram. Quando voltaram para casa depois de terem ido aos bares naquela noite. Questionamos o máximo de coisas que podíamos, para termos uma melhor imagem do que estava ocorrendo. Enquanto eu a interrogava, um dos policiais de identificação fazia uma busca pela casa, com a permissão dela, é claro, à procura de sinais de sangue. Conforme subimos as escadas, havia sinais de algo de cor vermelha. Podia ser de sangue. Então tiramos algumas amostras do corrimão, das paredes e da porta de entrada. A polícia logo confirma que Robin Graves e Wayne Jones estavam claramente no bar Windsor, onde Ray Collin foi visto pela última vez. Os fregueses recordam de seu casaco de pele marcante que estava entre seus pertences quando ela foi presa. E ela parecia ser a mesma mulher mencionada por Don LaChapelle, aquela que ele afirma ter visto conversando com a vítima. Mas enquanto Graves admite ter estado lá, ela insiste que não teve contato com a vítima e que não desempenhou nenhum papel no crime. A culpa, ela afirma, é toda do seu namorado.
A história dela é de que ela saiu do bar com Jones. E quando estavam subindo a viela, esse incidente louco ocorreu. Ela basicamente falou que estava subindo a viela e Jones teve que ir urinar, ir ao banheiro. E ela andou, continuou andando e logo em seguida ela escutou 4 ou 5 tiros. E explica que Jones atirou em um cara 4 ou 5 vezes na cabeça e que ele roubou $400. Ela não tinha ideia de que aquilo ia acontecer. Ela nunca soube quem era Ray Collin. E nunca saiu com mais ninguém do bar, além de Jones. As coletas da casa da tia de Graves indicaram negativo para sangue, mas a relutante testemunha Dawn LaChapelle vai finalmente revelar tudo o que sabe, lançando uma nova luz sobre o que de fato aconteceu no bar Windsor antes de Ray Collin ser morto. Janeiro de 1997, em Brampton, Ontário, Wayne Jones e Robin Graves foram presos pelo assassinato de uma moradora local chamada Martha MacDonald. Ao mesmo tempo, eles são os principais suspeitos do assassinato de um mineiro chamado Ray Collin, da cidade setentrional de Timmins. Enquanto Robin alega que Wayne agiu inteiramente sozinho, uma testemunha-chave em breve oferece uma versão diferente dos acontecimentos. Dawn LaChapelle, também conhecido por seu apelido Letty, era uma pessoa de interesse no bar onde Ray Collin foi visto pela última vez. Com Graves e Jones em custódia, ele agora concorda em falar com a polícia de novo. Ele finalmente afirmou que ia nos dizer a verdade. Que precisava tirar o peso da consciência e tirou. De acordo com LaChapelle, a vítima Ray Collin e Pete Castaway chegaram no bar Windsor e se sentaram juntos em uma mesa. Ray se sentia sozinho e estava à procura de uma companhia feminina para a noite. Em certo momento, Pete se levantou e perguntou a Dawn LaChapelle se ele conhecia alguma mulher que pudesse estar interessada. Ele se aproximou de Donald LaChapelle, que estava sentado com uma mulher, e perguntou se ele conhecia alguém. E me parece que ele perguntou à mulher se ela estava interessada. E ela disse que não. Nesse momento, Robin Graves entrou no bar Windsor e se sentou à mesa ao lado do Ray. E ela ficou ouvindo essa conversa sobre ele querer uma moça. Robin acena para Dawn LaChapelle para que fosse a um canto e pudessem conversar. E ela saiu para o saguão do Hotel Windsor, um pequeno recanto, onde perguntou a ele se o Sr. Collin estava ou não à procura de algum tipo de companhia, se ele não era da polícia, se tinha ou não uma arma e se ele tinha ou não muito dinheiro. E ele disse que não sabia de nada. Então voltaram ao bar e conseguiram confirmar, falando com ele e com Pierre, que ele tinha dinheiro e que estava à procura de uma companhia naquela noite. Dawn LaChapelle se encontra com Robin Graves perto da entrada do hotel de novo. Dessa vez, Wayne Jones também aparece. Dawn vê Wayne Jones e ele é apresentado como: esse é meu amigo Buddy. E Buddy mostra algo para Dawn LaChapelle. Ele abre o casaco e mostra a ele um estojo com uma pistola calibre 22. E Jones basicamente diz: vamos fazer isso. E você sabe, essa 22 é bastante confiável. Nós vamos roubá-lo. Então, Dawn LaChapelle, sendo um cara das ruas, pensa: isso vai ser só um roubo. Só isso. Ela voltou para o bar. E logo depois disso, Robin Graves foi vista tirando o casaco de pele dos ombros. Eu suponho que ela fez isso em um esforço para parecer um pouco mais sensual. E aí o Sr. Collin foi visto deixando o bar junto com ela, o bar Windsor, por volta de 1:30 da manhã. E essa foi a última vez que ele foi visto vivo, deixando a área do bar com Robin Graves. Eles teriam caminhado para fora seguindo em direção à picape de Ray. Pouco tempo depois, segundos mais tarde, Wayne Jones os teria seguido. Dawn LaChapelle passou a explicar que deixou a cidade após ter ouvido falar da morte, por temer por sua própria vida. Ele disse que estava com medo de que o cara estivesse ligado ao crime organizado. Até que eles foram presos e ficaram sob custódia. Ele não nos contou a verdade verdadeira, como se diz.
Ele certamente sentiu uma carga de culpa, pois poderia ter impedido isso. Ao mesmo tempo, a polícia também conseguiu descobrir provas fundamentais ligando Wayne Jones diretamente ao tiroteio. As calças que ele usava quando foi preso, quando foi trazido para o escritório, foram apreendidas, assim como várias outras peças de roupa. No final, tudo foi enviado para o Centro de Ciências Forenses em Toronto. O jeans foi examinado e no joelho direito, logo acima da área do joelho, havia uma mancha escura. O analista que examinou aquilo analisou o conteúdo daquela mancha e descobriu que era sangue. Então descobrimos que aquela gota de sangue batia com o sangue de Ray Collen. Batia com seu perfil de DNA. Então isso de fato ligou as duas pessoas. Duas peças foram fundamentais na investigação. Uma delas, a recuperação da pistola, que foi fundamental, e a outra peça-chave da evidência foi a calça jeans que foi usada por Wayne Jones, contendo um espirro de sangue. Essa foi a cereja do bolo. Quer dizer, como alguém pode se defender disso? Enquanto Robin Graves atraiu Ray Collen para fora do bar, a polícia acredita que Wayne Jones foi o agressor que atirou nele. Com base nas evidências, a polícia acusou Robin Graves e Wayne Jones pelo homicídio qualificado de Ray Collen. Eles, no final, barganharam um acordo judicial com Graves. Queríamos o atirador. Quem acreditávamos ser o atirador. Queríamos a pessoa que disparou a arma. No final, a promotoria fez uma barganha com Robin Graves e sua equipe de defesa. Ela foi condenada por homicídio culposo e condenada a 8 anos pelo assassinato de Ray Collen. Wayne Jones, no final, vai a julgamento sozinho em 1999. Os familiares da vítima, Ray Collen, participaram. Eu tô feliz por ter ido todos os dias. Eu pude ouvir toda a história, do início ao fim. Quem estava envolvido, todas as pessoas que foram interrogadas, a moça com quem ele estava, até chegar no cara que atirou nele. Aquilo foi... fez com que eu me sentisse melhor por saber o que aconteceu com ele. Apesar da evidência esmagadora contra ele, Wayne Jones insiste em sua inocência e mostra pouca emoção. Ele se sentou lá e não disse uma palavra. Não se mexeu. Eu olhei para ele, ele não se moveu, não olhou para trás, nada. Não percebi qualquer remorso, nenhum eu me sinto mal, nenhum nada. Eu conheci Wayne Jones e posso dizer para você que quando se olha nos olhos dele, não há nada lá. Não há absolutamente nada lá. Não há nenhum tipo de consciência naquele indivíduo. No dia 29 de novembro de 1999, Wayne Jones é considerado culpado pelo homicídio qualificado de Raymond Collen e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Eu me lembro do alívio que eu tive, antes de tudo, pela família. Me recordo de ter ficado observando a família e vendo a reação deles. Dava para sentir que um peso foi tirado das costas deles, essa carga. Agora eles podiam se sentir aliviados. Eu me senti bem, sabe, muito bem. Muito bem mesmo. Ele era um amigo e tanto. Ele era o meu irmão, mas também era um amigo. Então eu perdi o meu melhor amigo. Mas quando tudo termina e você consegue prender alguém desse tipo, por um tempo bem longo, é uma sensação muito boa. Essa é uma recompensa na carreira de um policial. Wayne Jones também recebe uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato de Martha MacDonald em Brampton. Robin Graves é condenada a mais 5 anos por ser uma cúmplice naquele caso. Muitos acreditam que a prisão deles salvou a vida de mais vítimas potenciais. O motivo do assassinato de Raymond Collen foi só ganância e autopreservação. E eles acharam que não era nada aniquilar a vida desse homem, como o próprio Jones disse, por miseráveis $350.
Ray Collen não era uma ameaça para ninguém. Ele poderia ter sido roubado facilmente por qualquer um naquela noite. E ser baleado 5 vezes a queima-roupa foi simplesmente de graça. O assassinato de Martha MacDonald foi igualmente sem sentido e a sangue frio. Por que eles escolheram meu pai? Porque ele tinha dinheiro no bolso? Porque era solitário? Eu queria que ele estivesse aqui para me ver com os meninos agora. Porque foi isso que ele perdeu. Ele perdeu meu casamento. Ele perdeu meus filhos. Ele adorava crianças. E o meu filho mais novo é idêntico a ele. Igualzinho.